Olá, eu sou o Dr. Gilmar Reis, médico professor, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Permanecer assentado por muito tempo aumenta o risco cardiovascular? Esta provavelmente é uma pergunta que muitos já se fizeram e gostariam de ter uma resposta para ela. Afinal de contas, ficar assentado ou relativamente imóvel durante boa parte do dia já se tornou um hábito da população ocidental e do brasileiro, seja assistindo televisão, jogos, ficando em casa vendo filmes final de semana, e mesmo aquelas pessoas que trabalham assentadas o tempo inteiro. Pois é uma pergunta relevante para milhares, talvez milhões de pessoas que precisa de uma resposta adequada. Pois bem, essa resposta já existe, através de um estudo que foi realizado durante vários anos e publicados há 2 dias, praticamente, numa importante revista médica internacional. Qual que é a premissa desses estudos? Será que se eu fizer interrupções do sedentarismo ou da situação de ficar assentado durante longo tempo, eu vou influenciar o risco cardíaco dessas pessoas? É uma pergunta relevante. Cerca de quase 500 mil adultos, isso mesmo, quase meio milhão de adultos, foram acompanhados durante 13 anos. Isso, uma pesquisa do Serviço de Saúde de Taiwan. Então, foi avaliado o estilo de vida, fatores de risco cardiovasculares, os hábitos das pessoas, seja tabagismo, uso de álcool, quantidade, fatores de risco cardiovasculares tradicionais e não tradicionais e dados metabólicos. E todo um perfil de atividade física foi avaliado nesse período. Nesses 13 anos, quase 27 mil pessoas morreram durante este acompanhamento. Em torno de 5.500 morreram de causas cardiovasculares, ou seja, pouco mais de 20%. Né? E o que aconteceu com essa população? 60% das pessoas que morreram por qualquer causa, elas tinham um perfil basicamente de sedentarismo no trabalho ou de não fazer atividades físicas nos dias que não estão trabalhando. Depois de fazer um ajuste de todos os fatores de risco, de hábitos de vida, de dados metabólicos, da obesidade, etc., foi visto que o fato de você ficar sedentário aumenta em 16% a chance de você morrer de qualquer causa. Em se falando das doenças cardiovasculares, são quase 35% de chance de morrer se você não faz atividade física durante o trabalho ou durante os dias que você não está trabalhando. E este dado, ele é muito consistente. Ele vale independente se é homem ou se é mulher, independente da idade, se você é jovem ou se você já tem mais idade, independentemente se você fuma, independentemente se você é obeso ou não, se você tem diabetes ou não, se você é hipertenso ou não, ou seja, o sedentarismo isoladamente, ele aumenta em 35% praticamente o risco de alguém morrer de uma doença cardiovascular durante os anos subsequentes. Esse estudo ele é muito interessante porque ele avaliou esta resposta, essa questão, mas ele fez várias outras questões que são importantes. Por exemplo, será que se eu, a cada 90 minutos, levantar e fazer uma caminhadinha no exercício, no meu trabalho, isso reduz o risco cardiovascular? Essa foi uma das respostas. Não só reduz, como neutraliza o seu risco cardiovascular. Ou seja, se você trabalha basicamente assentado, a cada 90 minutos, saia, tome uma aguinha, dê uma volta no seu ambiente de trabalho durante uns 5 minutos, 10 minutos e assente de novo e continue trabalhando.
Esta ação vai neutralizar esse risco cardiovascular. Aquelas pessoas que não fazem nada em termos de durante o seu trabalho, não faz nenhuma atividade física, e chega no final de semana, faz uma atividade física leve, uma caminhada de 15 a 30 minutos e para, mas nada é importante, elas vão reduzir o seu risco cardiovascular, mas ele fica semelhante ao risco de uma pessoa sedentária. Ou seja, é importante que você faça essas atividades não só no final de semana, mas todos os dias. Esta é a mensagem para esse grupo de pessoas. Pessoas que ficam assentadas e fazem atividades moderadas, elas reduzem bastante o seu risco cardiovascular da mesma forma. Então, isso é muito importante, porque exercício precisa ser realizado e precisa ser incorporado no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas atividades cotidianas. Não é só fazer o exercício quando termina o trabalho e você vai numa academia. Você precisa, de quando em vez, fazer um exercício, porque isto, isoladamente, reduz o seu risco cardíaco. A importância de você se movimentar no dia a dia. Esta é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para vocês que me acompanham no Saúde Todo Dia.